nome é Alexandre Rezende, sou médico veterinário e há mais de 20 anos dedico a minha vida à conservação da biodiversidade. Estamos começando a Biotravessia, mais do que uma websérie, é uma jornada inédita que vai cruzar todos os biomas do Brasil, do sul até Belém na COP30. Nesse momento, a gente está no marco zero da nossa biotravessia. Estou aqui diretamente do Pampa Gaúcho, vestido a caráter para representar essa tradição maravilhosa. Eu estou no extremo sul do país, na divisa com o Uruguai, onde o horizonte é amplo e a natureza fala com o vento. O nome Pampa vem da língua indígena Quechua, que significa planície. Não por acaso, aqui, o horizonte parece não ter fim. São campos abertos, com poucas árvores e o céu imenso, cobrindo a paisagem. O Pampa cobre cerca de 63% do território gaúcho, mas representa menos de 2% do território nacional. Ainda assim, guarda uma biodiversidade surpreendente, um alto grau de endemismo, ou seja, espécies que só existem aqui. O Pampa faz parte de um ecossistema que se estende até o Uruguai e Argentina, formando os grandes pampas da América do Sul. Aqui vivem mais de 3.000 espécies de plantas, cerca de 1.000 mamíferos e mais de 500 espécies de aves. Mas apesar disso tudo, o Pampa é um dos biomas menos protegidos do Brasil. Apenas 0,7% de sua área está dentro de unidades de conservação. A degradação avança a passos largos. O que era campo virou monocultura mecanizada. Soja, milho, arroz. Com isso, mais de 60% da vegetação original já foi perdida. Restam apenas 36% dos campos nativos em bom estado de conservação. Um ecossistema riquíssimo, mas que muitas vezes é invisível para a maioria das pessoas. E debaixo de toda essa planície, essa paisagem, tem um grande tesouro que é o Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do mundo. E é assim que nasce a recarga desse gigantesco reservatório que abastece cidades, plantações e ecossistemas muito além do que podemos ver. Preservar os campos e os banhados do Pampa é proteger a água do futuro. Uma grande curiosidade, a gente está aqui no extremo sul do país, bem na divisa com o Uruguai, e aqui a gente está bem na fronteira seca. Esse aqui é um marco que divide o país. Desse lado que vocês podem ver é o Brasil, do lado de lá já é o Uruguai. E aqui é uma estrada, uma reta gigantesca, que tem vários desse marco espaçados aqui por toda a estrada. Olha só que legal! Na nossa curta passagem pela região sul do Brasil, tínhamos duas grandes missões. Mostrar a riqueza e a importância do Pampa Gaúcho, um bioma único, onde a vida pulsa entre campos e coxilhas, e realizar uma das ações mais emocionantes da nossa biotravessia, o transporte de 20 papagaios do peito roxo, vindos dos Setas de Florianópolis até a Fundação Limiton, em São Paulo, onde serão reintroduzidos na natureza. No coração do Pampa, a natureza e o homem coexistem em equilíbrio. Lembrando que somos todos interdependentes, estamos todos interconectados. Agora a gente está chegando na Estância Paraíso, uma fazenda maravilhosa de 1790, que a gente vai conhecer um pouco do trabalho de conservação do Pampa. Aqui é uma vinícola, são pecuaristas, é um agro sustentável e o mais interessante é que a gente vai conhecer como conservar o Pampa e ter o agronegócio junto. Vamos lá para conhecer a família Mércio. Todo mundo esperando aqui, tá um frio. Vamos lá. Se eu sobreviver os cachorros aqui. Bom, Tomás. Olá, muito prazer. Olá. Tudo bom? Prazer. Bom,
cheguei aqui na Estância Paraíso e veio conhecer esse trabalho belíssimo que eles realizam aqui, a família Mércio. Estou aqui com a dona Mônica e com os filhos Vitória e Tomás. Muito obrigado por receber a gente. Eles vão poder contar um pouco da experiência deles com a conservação do Pampa e o agronegócio. Tem a vinícola, pecuária, tudo junto com o único objetivo, um mundo mais sustentável. Vamos conhecer de perto. Que lindo, que prédio maravilhoso. Esse prédio aqui é de meados de 1800. Olha só. Ele é do início da estância. Essa estância já tem aí uma história de mais de 230 anos. Eu sou a 10ª geração, eu e meu irmão, da família, no bioma Pampa e nessa propriedade. Vocês nasceram no Pampa, né? A gente Literalmente. nasceu no Pampa e a gente, enfim, espera poder deixar aí para mais 10 gerações, no mínimo aquilo que a gente recebeu, E do jeito que né? vocês estão fazendo, com certeza vocês vão conseguir. Bom, agora eu como bom mineiro, né, eles me ofereceram café. Como é que mineiro não aceita um cafezinho? Impossível, né? Mas Tomás, que lugar maravilhoso. E aqui, explica um pouco para nós, esse prédio era o quê? Antigamente era usado para... Aqui era o galpão da estância, onde o pessoal que trabalhava no campo almoçava, jantava, tinha alguns quartos. Aqui era moradia. Moradia, exatamente. Então tinha as áreas de lazer, assim, ficava tomando mate. Mate e a lareira para aguentar o frio. O frio, exato, antes de sair para o campo. Olha só. Então aí no nosso projeto de vinícola, a gente adaptou o galpão para fazer o enoturismo, né? E o galpão, ele tá como era antigamente, vocês não mexeram, né? Não, a estrutura dele tá toda como era. Obviamente a gente só fez o restauro, né, para poder ficar à altura das pessoas poderem vir receber e degustar os vinhos. Né? Esse prédio aqui, na verdade, a gente consegue resumir bastante a própria história do Rio Grande do Sul e da formação das fronteiras sul-brasileiras. Aqui era um ponto onde eles dormiam, onde eles tomavam mate, onde eles comiam a carne. Eu quero conhecer. Sempre aqui. tinha uma carne de ovelha. E a gente vai podendo contar essas histórias que, E por outro meio, talvez não fosse possível, né? E aqui ficava a comida, é onde que eles faziam O fogo de chão. o fogo de chão. Que ficava ligado sempre. Não é à toa que hoje em dia a gente chama farroupilha, porque isso era muito comum nas estâncias, né? O fogo de chão sempre aceso, com carne de ovelha e sempre uma água quente para o mate fervente. E os gaúchos ficavam aqui ao redor, tomando mate, conversando, contando causos e comendo um assado de ovelha. E olha que interessante, a Biotravessia vai mostrar muitos os nossos projetos de conservação da biodiversidade, mas no Pampa a gente não tem nenhuma ação efetiva aqui. Mas é bom mostrar o trabalho que eles vêm realizando aqui da conservação de espécies ameaçadas e principalmente do Pampa, do bioma Pampa. Conta para nós um pouco. Bom, aqui no bioma Pampa a gente tem um projeto chamado Aliança del Pastizal. É um projeto internacional que existe em 4 países, aonde existe o bioma Pampa. Então a gente tem Uruguai, Argentina, o Rio Grande do Sul no Brasil, um pedacinho do Paraguai onde tem o Chaco. Para participar dessa aliança, no mínimo 50% da propriedade tem que ser pasto nativo do Pampa sem nunca ter sido outra coisa. A gente já chega a mais de 315 mil hectares só no estado do Rio Grande do Sul, conservados por produtores rurais, porque o bioma Pampa e a pecuária são uma junção perfeita. Então a gente já consegue até fazer uma pecuária de carbono negativo aqui nessa região. Foi muito importante a gente vir aqui para justamente mostrar um exemplo de como é possível ter um agro sustentável, um agro gerando valor tanto para a conservação quanto para a geração de renda. Isso é muito importante. Parabéns. Muito obrigada. Explica para nós como vocês conseguem atrelar, né, alinhar a pecuária com o vinho, com a produção, enfim, tudo é interligado, né? Exatamente, porque quando a gente pensa a Estância Paraíso como um negócio,
O que está na centralidade não é o produto em si, ou a carne da pecuária, ou o vinho da vitivinicultura, mas sim o bioma pampa. Isso me permite eu consiga ter uma adaptabilidade sem destruir o bioma. Eu consigo aplicar um manejo que seja integrado entre os diversos tipos de negócio que eu vou ter dentro da estância. O vinhedo, ele ocupa um território muito pequeno dentro do todo da estância, só que ele gera uma renda e uma agregação de valor muito grande se comparado com a pecuária, que é uma questão extensiva. Você precisa de muito espaço para ter o gado. Muito e com espaço muito menor você consegue produzir o vinho, as uvas, né? É uma abordagem bastante integrativa, aonde se trabalha a saúde do sistema e do solo, e não a prevenção de doenças. A gente quer levar isso para a biotravessia, para as pessoas entenderem como agregar valor com a conservação. É possível. E agora a gente vai lá saber de onde vem tanto vinho bom. Vamos lá? Agora a gente veio conhecer o vinhedo aqui. E o mais interessante é que esse aqui é o primeiro vinhedo do Brasil de Chirrá, né? Tomás, conta um pouco para nós como vocês conseguem fazer uma pecuária com carbono negativo. Isso é baseado na leitura do crescimento da planta e de como o bovino consome ela. Óbvio que o bovino ele libera carbono por causa da ruminação, isso é um subproduto da alimentação do animal. Só que o processo dele se alimentar de pasto e daqui a tanto tempo, dias, ele voltar e comer de novo aquela mesma planta, a planta ficou fazendo fotossíntese. Então ele tirou um pouco de massa aérea, né, foliar, a planta cresceu e para crescer ela tem que fazer fotossíntese e o resultado da fotossíntese é fixar carbono no solo e liberar oxigênio para a atmosfera. Então nesse processo, o campo ele é mais eficiente em capturar carbono da atmosfera para o solo, que é o nosso maior reservatório de carbono que temos, que é tirar da atmosfera e colocar para o solo, do que o animal produz o carbono na ruminação. Então o balanço da equação, se tu olhar ela toda, ela é negativa, que é o que tem que ser. Ele fixa mais do que libera. E comentando do bioma pampa, a questão das conexões entre os biomas, porque o regime de chuva do bioma pampa ele está muito condicionado à Amazônia. Porque no momento que as massas de umidade da Amazônia batem, os rios flutuantes, eles descem, ou ele vai descer em épocas Laninha ou El Niño, ou mais abaixo e vai pegar o Rio Grande do Sul, ou mais em cima e vai pegar mais no norte da região sul e a região sudeste. Então toda essa massa que vem da Amazônia, bate nos Andes, desce e vem para cá, tem toda a influência da questão de ser um ano mais seco ou um ano com mais chuva durante os períodos de verão aqui. Ou seja, o bioma pampa depende da umidade da Amazônia. Com certeza. Mais uma vez, somos todos interdependentes, estamos todos interconectados. E aqui você vê o crescimento, o desenvolvimento realmente sustentável de toda uma cadeia. E aí você tem um resultado de agregação de valor, produtividade e qualidade. Isso e mais importante, a fixação do homem no campo. Sim. Com um trabalho interessante para que o gaúcho não deixe de existir. E nem o pampa. E nem o pampa. Antes de seguir rumo a Florianópolis, onde nos aguarda nossa primeira missão, o transporte dos 20 papagaios do Peito Roxo até a Fundação Limington, fizemos uma parada especial em Bagé. Visitamos o Carlo Andrei, um artista que encontrou na natureza sua maior inspiração. Olha, conhecendo um pouco sobre a história de Bagé, fiquei sabendo de um grande artista, Carlo, que é criador de abelha sem ferrão e também um grande artista que trabalha com as crianças. E como a gente já
trabalha também com o estímulo de criação de abelhas sem ferrão e também com a educação ambiental nas escolas com abelhas sem ferrão. Então eu falei, vou ter que ir lá conhecer o Carlos, conhecer o trabalho que ele faz com abelhas sem ferrão, porque a gente também tem esse mesmo viés de incentivar a criação de abelha, né, sem ferrão, e também trabalhar isso com as crianças. Então vamos lá, vamos conhecer esse trabalho que tem toda essa energia com o que a gente faz lá no Sudeste. Vamos lá. Vamos lá conhecer o Carlos. Estamos aqui na casa do Carlos, conhecer Carlos, né? Carlos Andrei, como é que tá, Alexandre? Carlos Andrei, tudo prazer, bem? Como é que vai? Tudo Prazer, bem? todo meu. Seja bem-vindo aqui no Chalé Azul, aqui no meu Muito ateliê, bom. no Meliponário. Vamos passar? Vamos. Quando a gente estava conversando, né, para conhecer um pouco das particularidades aqui do Pampa gaúcho, Sim. quando eu fiquei sabendo do seu trabalho, eu falei, bah! Que bom. Tem que tudo bom. a ver com o que a gente trabalha. A gente tem um programa de educação ambiental em Saltinho Mais Verde, na Serra da Canastra. Já vi um monte de caixa de abelha. Aqui na frente tem algumas matrizes de manda-saia. Na realidade, o que acontece? Aqui é um ateliê de arte, né? Eu sou artista plástico, desde criança eu trabalho com pintura, sou arte educador e crio abelhas sem ferrão há uns 10 anos. Você uniu o estudo. Sim, deu muito certo, porque a criançada amou, né? Eu dou aula para crianças, adultos e adolescentes. E a criançada amou trabalhar com as abelhinhas junto com a pintura. Nós manejamos as abelhas, as crianças manejam as abelhas, as crianças multiplicam, alimentam as abelhas comigo, tendo em vista elas não oferecerem nenhum risco, né? Então elas se sentem bem à vontade e muito curiosas para poder trabalhar com as abelhinhas sem ferrão. Bom, estou entrando aqui no ateliê do Carlos. Cada cantinho exala arte, é muito interessante ele fazer essa conexão da abelha com a arte, né? E as crianças poderem colocar a mão na massa, fazer a pintura, enfim. E justamente junto com as abelhas, ele cria a abelha aqui na casa dele, no quintal dele, no ateliê dele. Então as crianças convivem com a abelha, isso que é muito legal. Nossa. Olha que legal essa interação. Olha a quantidade de caixas de abelha e as crianças aqui, todo mundo junto. Essa interação que as crianças podem ter aqui é muito interessante. De conviver do lado das abelhas, fazendo arte. Isso para as crianças, essa interação é maravilhosa. Pessoal, para quem está chegando agora, bom dia, tudo bem, Pedrinho? Qual é a nossa proposta hoje? Está chegando frio, as abelhinhas vão morrer, basicamente é isso. Se a gente não fizer algo a respeito. O que nós vamos fazer a respeito? Nós vamos gerar um conforto térmico para as abelhinhas. Então, o que acontece? A gente gosta de pintura, a gente gosta de desenho. A gente não vai deixar só nesse isoporzão feio aqui, né? Então, nós vamos customizar esses isopores. Isso aí. Nós vamos colocar figuras nele, depois nós vamos recortar o isopor. O tio Carlos tem um cortador de isopor aí, que dá para fazer direitinho o contorno, sem esfarelar, e a gente vai ornamentar as caixinhas, tá bom? A minha proposta é consertar o mundo, simplesmente. Fazer com que essas crianças entendam mais sobre arte, sobre história da arte, sobre meio ambiente, que elas conheçam as nossas abelhas sem ferrão. Então aqui no Chalé Azul, elas além de terem contato com os materiais de arte, com materiais artísticos como tintas, pincéis, gizes, né, eles também têm contato com as abelhinhas sem ferrão. Muito obrigado, Alexandre, pela visita. As portas estão abertas para voltar quando quiser. Carlos, a gente trouxe um bloquinho, que essa frase eu gosto muito, né? Tudo começa com uma ideia, e a sua ideia, esse projeto seu, é fenomenal, né? Obrigado. Essa conexão, Obrigado. as crianças, então a gente trouxe, se você puder distribuir. Olha aqui, gurizada, ó, sketchbook para vocês desenharem, ó. A gente vai conversar com o Mariano, um dos alunos aqui, que adora abelha sem ferrão. Tudo bom, Mariano? Tudo. Conta pra nós. Você gosta de abelha sem ferrão? Adoro. E aí você começou a conhecer as abelhas, a saber mais aqui na aula. Quando eu
eu vim pra cá, eu tipo, mudei de vida com as abelhas. Olha só, que legal. E a primeira vez que eu vim aqui, eu não sabia nada de abelha, assim, ferrão, e agora eu já tô sabendo um monte. Eu falo que se ela conhecer de verdade as abelhas sem ferrão e saber o tão importante que elas são, elas mudariam de vida. Elas são importantíssimas pra gente poder ter alimento em casa, né? Sem abelha, Sem alimento. falou tudo. Mais uma vez, somos todos interdependentes, estamos todos interconectados. Foi muito importante a gente ter vindo aqui para acompanhar esse trabalho, porque a gente já trabalha bastante no Sudeste com educação ambiental, né? E a gente observar justamente aqui essa união da criação de abelha com a arte, isso aqui, eu vou ter que copiar essa ideia, vou ter que levar para o nosso programa de educação ambiental. Carlos é um exemplo aqui dessa conexão é muito importante. Da arte, criança, educação ambiental, somos todos interdependentes, estamos todos interconectados mais uma vez. Faz show aqui, galera! Deixamos o extremo sul do país com a sensação de dever cumprido. Conhecemos o Pampa, sua gente e bons exemplos de conservação e educação ambiental. Agora, seguimos para Florianópolis. Iniciaremos o transporte de 20 papagaios do peito roxo rumo à Fundação Limto, dando mais um passo nessa jornada pela vida. Bem-vindo à Serra do Rio do Rastro. A biotravessia deixou os Campos Sulinos, o Pampa, e agora a gente está em Santa Catarina. A gente está a 1.500 metros de altitude em direção a Florianópolis, onde você vai poder acompanhar mais uma ação de conservação da biodiversidade. E depois da gente retratar um pouco do Pampa gaúcho, a gente veio para Florianópolis, a gente está no Parque Estadual do Rio Vermelho e a gente vai começar com a primeira missão de conservação da biodiversidade. A gente vai transportar 20 papagaios do peito roxo, Amazônia vinácea, que foi reabilitado pelos CETAS aqui de Florianópolis. A gente vai levar para a Fundação Limto e esses papagaios vão ter uma segunda chance, eles vão poder voltar para a natureza. Vamos lá! Pessoal do Terra da gente, junto nessa jornada. Pronto aí? Grande Tamura. Bom dia. Tranquilo? Bom? Beleza, tudo jóia. Vamos lá. Deixa a equipe Bom do dia. Terra da gente. Bem. E aí, galera? Agora a gente vai fazer o Tamura. Estamos aqui. Agora nós vamos rumo à COP30, junto com o Terra da gente. E Vai hoje ser aqui uma- grande expectativa, né? A gente rodando, vocês rodando o Brasil aí e também aqui em Santa Catarina para um projeto muito legal, né? Que é essa questão do papagaio de peito roxo, uma das espécies também, né? Que vocês Super têm ameaçadas. trabalhado bastante aí para conservação, né? E vai ser muito importante dar essa segunda chance para esses animais. E a gente vai fazer parte dessa jornada, levando esses animais lá para Juquitiba, para finalmente poderem voltar para casa, para a natureza, de onde eles nunca deveriam ter saído. São 20 papagaios de peito roxo que estão indo para a fundação. São animais que vieram de resgate, de entrega voluntária e também de apreensões. Eu me sinto realizada, assim, é muito gratificante a gente poder dar essa segunda chance para esses animais que passam pelos CETAS.
A maioria dos animais que chegam aqui no CETA são vítimas de ações humanas, então a gente poder dar essa segunda chance para esses animais voltarem para a natureza é muito especial, muito gratificante. É um trabalho muito desafiador, nem sempre a gente tem sucesso, mas as solturas que são bem-sucedidas, eu vejo que é um triunfo assim, na conservação da fauna brasileira. O futuro que eu vejo para esses papagaios é a liberdade de estar na casa deles, na natureza, que é um lugar que eles nunca deveriam ter saído. E eu me sinto muito privilegiada de poder fazer parte dessa reabilitação desses animais, principalmente o papagaio de peito roxo, que é uma espécie ameaçada aqui no Brasil. Bom, agora a Rafaela vai mostrar para nós o recinto onde os papagaios passaram por treinamento de voo, para que eles tivessem aí, pegarem musculatura de voo, né? Mas o treinamento foi intenso. Isso, foi intenso. A gente passa meses nesse treinamento de voo para garantir que eles estejam aptos para voltar para a natureza. Não é simplesmente pegar esses animais e abrir uma gaiola. Tem muito treinamento antes, tem muito protocolo a ser seguido, protocolo sanitário, protocolo de treinamento, para que eles criem musculatura de voo, reaprendam a voar e aí sim eles possam voltar para a natureza. Esse aqui é o recinto de treinamento de voo. A gente usa ele para fazer os treinamentos de voo, para o animal ganhar musculatura. Ele tem que saber sair do chão com facilidade, voar de um poleiro para o outro. E é aqui que a gente faz esse treinamento. É um recinto ótimo, é um recinto amplo, um recinto alto, ou seja, o animal aqui ele tem condições de voar, de realmente fazer fazer exercício mesmo, né? Para ele ganhar musculatura, aprender a voar novamente. Recinto ótimo, estão de parabéns. Conversando com a Rafaela aqui, ela está contando que muitas das aves que chegam aqui são de doações espontâneas, onde a população que tem um animal em casa sem registro, que não é legalizado, eles entregam de livre e espontânea vontade aqui. Eles não recebem nenhuma multa, não recebem nenhuma penalidade, né? Isso, a entrega voluntária é quando você tem algum animal que não é registrado em casa e você pode fazer essa entrega voluntária para os órgãos públicos, aqui para os CETAs, no caso de Florianópolis, e você é isento de qualquer penalidade com o órgão público. Isso é um incentivo para justamente devolver esses animais para onde eles pertencem, né? Então, o animal de entrega voluntária chegando aqui no CETAs, a gente faz todo o processo de reabilitação e esse animal, futuramente, ele pode sim voltar para a natureza. O papagaio de peito roxo, até com a falta dele na natureza, a natureza acaba perdendo também, porque eles são importantes disseminadores de sementes, eles ajudam a reflorestar, né, as matas que acabamos destruindo faz muito tempo, né? Principalmente o alimento mais importante deles é a semente da araucária, né, o pinhão, que também é uma espécie ameaçada de extinção. Então ele tem um papel muito importante, como outros animais também, né? A reabilitação deles varia bastante, né, de indivíduo para indivíduo, cada um tem sua peculiaridade ali, mas no geral são uns 6 meses de reabilitação, entre 4 e 6 meses de reabilitação, até eles aprenderem a voar, apresentarem comportamentos da espécie, porque quando eles estão com seres humanos, eles acabam perdendo o comportamento natural dele, né? Eles acabam, a palavra que a gente diz, o termo, né, é imprint, eles acabam ficando com comportamentos que não são da espécie deles, né? Demora um tempo, né, para eles aprenderem a voar, porque muitos desses nunca voaram na vida, né? Alguns têm que crescer penas novas porque chegaram com as penas cortadas. A gente está dando exatamente uma segunda chance para eles, né? Muitos animais eles nunca viveram na natureza, né? Principalmente dos papagaios que chegam de apreensão e de entrega voluntária. E até esses projetos de reintrodução são muito importantes por causa disso, porque cada ser vivo na natureza tem um papel específico. E se a gente acaba levando eles à extinção, isso acaba prejudicando o meio ambiente também.
aqui com o veterinário Lucas, com a equipe do Setas, Luana, com a Rafaela. Agora a gente vai levar as caixas lá para cima, colocar os animais nas caixas de transporte e pegar a estrada. Os animais já estão tudo bem, tudo prontos, liberados para pegar a viagem? Tudo certo, liberados para a gente poder levar eles lá para a soltura. Hoje foram meses e meses de reabilitação, trabalho muito bem feito pelos Setas e muito importante. Agora eles vão a caminho da natureza, de onde eles nunca deveriam ter saído. Então a Biotravessia fazendo sua primeira missão de conservação da biodiversidade rumo à COP30. É importante colocar alimento para os animais, para que eles possam se hidratar durante esse percurso. Eles vão para a Fundação Limington. A Fundação Limington é um criador científico. Como o criador está dentro de um fragmento de Mata Atlântica, já se tem relatos de reprodução dos animais já reintroduzidos ali naquele fragmento de mata. Então foi muito importante esse trabalho para ter esse revigoramento, dar essa segunda chance para esses animais nesse fragmento tão importante lá em Juquitiba. Fechar o corredor de segurança. Aqui tem um corredor de segurança para que eles possam trabalhar. Caso haja alguma fuga, o animal fica contido nessa área e não sai para a natureza. Bom, parte dos animais já estão alocados nas caixas, ó. Então eles vão com alimentação, ó. Os animais muito sadios. Setas está de parabéns por esse trabalho magnífico de reabilitar esses animais. Olha que beleza, hein? Eles mal têm a ideia que eles estão prestes a iniciar uma viagem de volta para casa, de volta para a natureza. Os 20 papagaios já estão nas caixas, agora a gente vai colocar na caminhonete e 700 quilômetros até a Fundação Limington. Os animais já estão alimentados, então vai dar tudo certo. Em nome da Bluestone, em nome da Fundação Limington, eu gostaria de agradecer essa equipe maravilhosa aí, porque esses animais estão maravilhosos, estão lindos, reabilitação feita com sucesso. Agora a Biotravessia segue em direção à Fundação Limington, para a gente dar essa segunda chance. Valeu, parabéns pelo trabalho, são de parabéns. Os animais estão na caixa alimentados, estamos saindo agora, vamos pegar 700 quilômetros e seguir junto com a terra da gente rumo à Fundação Limington. Bora! Fez uma parada, agora abastecer, vamos ver como os bichos estão. Os animais estão super bem, ó. Comeu banana, ó. Estão super bem, tranquilo, temperatura boa, excelente. Bora seguir para a fundação. Pegar a estrada, vamos seguir. Depois de mais de 700 km de estrada, chegamos cedo à Fundação Limington, trazendo com segurança os 20 papagaios de peito roxo. Os animais reagiram muito bem à viagem e agora demonstram curiosidades para conhecer o seu novo lar. Quem nos recebe na Fundação é o seu Carlos e a dona Nancy, que dedicam mais de 3 décadas de trabalho a essa instituição, que é referência na conservação de espécies ameaçadas. Depois de 10 horas de viagem, chegamos aqui na Fundação Limington. Olha o seu Carlos aí. Até que enfim, estava ansioso para receber esses animais Seu inatos Carlos aqui. já ele é o primeiro papagaio a chegar aqui. Está aqui há mais de 40 anos. E é um prazer
veio nos céus daqui da Mata Atlântica, esses papagaios vinasses que eram daqui e desapareceu. Mas para o cara retirar da natureza leva 5 minutos. Para repor leva tanto tempo. E aí a gente está trazendo mais 20 papagaios para voltar, ó, a viver aqui na Mata Atlântica. Vamos lá? Foram super bem de viagem, super tranquilo, comendo. Então isso demonstra que os animais estavam tranquilos. Agora a gente vai levar eles para o recinto, né, não, Carlos? Sim. Soltar lá quanto antes para eles já ficarem bem. Esse é um recinto bem amplo, para que o animal possa voar bastante, pegar muita musculatura de voo. Primeiro quem vai entrar é o Carlos, depois eu fecho o corredor de segurança aqui. Agora a gente está soltando os animais aqui no recinto da Fundação Limington. Os animais vão começar a sair devagar, a ideia é essa, não estressar os animais, deixar eles saírem tranquilos. Carlos, olha como é que eles estão bonitos, olha só, os papagaios estão tão lindos, Carlos, e mal sabem eles que agora falta pouco para eles voltarem para a natureza, né? Agora que a gente não tem ideia o que esses papagaios passaram na mão do tráfico, né? Que é muito cruel para esses animais, e ainda bem que foi parar lá no CETAS, os CETAS reabilitar esses animais, e agora aqui na Fundação Limington, vamos ficar nessa fragmento de Mata Atlântica maravilhoso aqui de Juquitiba, poder voltar para a natureza, hein, Carlos? Voltando à natureza, devolvendo a natureza que é dela. Isso. Que o homem tirou há muito tempo. Missão cumprida, os animais já estão aqui na Fundação Limington, vão passar por reabilitação, o estágio final, a reta final para poderem finalmente voltar para a natureza. E a gente segue na biotravessia. A Fundação Limington está dentro de um fragmento de Mata Atlântica. Seu Carlos está há quantos anos aqui, seu Carlos? Há 30, 40 anos. E eles começaram esse projeto, não tinha o papagaio peito roxo aqui, já foram soltos mais de 40 indivíduos. Mais de 40 indivíduos. E o interessante é que poucos ficam aqui, alguns vão, porque aqui tem uma área grande de fragmento de Mata Atlântica, e eles formam famílias e vão andando nessa mata ao entorno, né? Isso, exato. E esse casal permaneceu aqui, está fazendo uma família. Hoje, atualmente, ele tem 4 filhos, são 6 que eu vou alimentar agora no... E a gente vai poder vê-los agora. O Carlos põe um reforço alimentar ali. Vamos lá, Carlos? Vamos. E a gente vai poder observar os papagaios que nasceram aqui desse projeto de reintrodução, mostrando o sucesso desse projeto. E a gente vai poder ver os filhotes que nasceram ano passado aqui. Quel. E assim concluímos esse primeiro episódio da Biotravessia, uma jornada que apenas começou. Atravessamos biomas, conhecemos histórias e vimos como o desenvolvimento socioambiental pode caminhar lado a lado com a conservação da biodiversidade. Mas essa é só a primeira de muitas histórias que vamos contar. Nos próximos episódios, continuaremos rumo à COP30, explorando novos biomas, conectando pessoas e inspirando ações reais para um futuro mais sustentável. Fique conosco, porque a Biotravessia está só começando. Em breve, novos episódios dessa saga chegarão às suas telas, mostrando que cada passo rumo à COP30 é um passo em direção a um planeta mais equilibrado.